Olá, eu sou a Bárbara Fernandes Bueno, aluna de Engenharia de Computação da Escola Politécnica da USP, e vou apresentar o trabalho de pesquisa desenvolvido sob a orientação da professora doutora Ana Helena Reale Costa e com a colaboração do doutorando Israel Campos Fam. O tema da pesquisa é aprendizado de máquina para classificação de textos em cenários de poucos recursos. Atualmente, o sistema judiciário brasileiro é o maior do mundo e enfrenta lentidão no processamento de milhões de casos. Nesse sentido, surgem diversas tentativas de automatização das tarefas jurídicas, que infelizmente não se alinham às necessidades dos profissionais da área. Um dos motivos está relacionado ao uso de datasets mal projetados, com dados tendenciosos, por exemplo, que levam a previsões mais otimistas que o resultado verificado na prática. Além disso, lidar com essa tarefa é computacionalmente custoso, visto que documentos legais são extensos e demandam alto tempo e memória de processamento. Assim, essa pesquisa tem como foco Legal Judgment Prediction, mais especificamente na tarefa de prever, com base em decisões do Juizado Especial Federal, se recursos enviados à turma recursal resultarão na reversão ou manutenção das decisões iniciais. Quando a automatização dessa tarefa resulta em previsões precisas, é possível identificar previamente quando o recurso tem baixa chance de reversão, o que evita o prejuízo financeiro para o Estado e para o cidadão. Além disso, seria possível otimizar o direcionamento de recursos a casos com maior potencial de reversão. Outra relevância é utilizar a previsão resultante como ajuda a advogados e a outros praticantes jurídicos na tomada de decisões e desenvolvimento de estratégias. Assim, a pesquisa tem como objetivo desenvolver métodos computacionais eficientes para a área de Legal Judgment Prediction. O nosso foco é manter baixo custo computacional enquanto processamos textos longos integralmente, de forma a evitar a perda de contexto. Para isso, foi utilizado o conjunto de dados BRCAD5, reconhecido como um benchmark bem projetado para prever desfechos de apelações judiciais. Esse dataset consiste em decisões do Juizado Especial Federal sujeitas a recursos para a turma recursal, acompanhadas da apelação correspondente, ou seja, se o recurso foi aceito ou não. Um trabalho relacionado avaliou as seguintes arquiteturas no BRCAD5: BERT com LSTM, Big Bird e o LM-FIT, que, de acordo com a tabela desse trabalho existente mostrado ao lado, apresentou o melhor desempenho na métrica MCC, utilizada para avaliar modelos em datasets desbalanceados. Quanto maior o MCC, melhor o desempenho do modelo. Entretanto, cada uma dessas arquiteturas tem suas desvantagens. O LM-FIT, por exemplo, possui alta complexidade para execução e elevado tempo de processamento. O Big Bird obteve o menor desempenho dentre as arquiteturas testadas e é acompanhado de um alto custo de memória. Já o BERT com LSTM, que será o foco das nossas modificações, não processa o texto inteiro, utilizando apenas o início e o fim do documento, o que em cenários do mundo real pode ocasionar perdas de informações cruciais que determinariam a classificação final. Além disso, ele particiona o texto abruptamente para o processamento, o que quebra o contexto entre as partições, podendo diminuir o desempenho. Desse modo, foi desenvolvido o modelo UBERT, ou seja, um BERT universal, já que seu objetivo é processar documentos completos, independente do tamanho, sem resultar em sobrecarga computacional. Nesse novo modelo, como mostra o diagrama abaixo, o texto é dividido em blocos menores, chamados de chunks, respeitando o limite de 512 tokens por chunk do BERT. Esses blocos são processados em paralelo e concatenados, passando por uma rede neural recorrente, a LSTM nesse caso, que indica se a decisão judicial será revertida, retornando 1, ou não, retornando 0. Para capturar as dependências contextuais antes perdidas pela partição abrupta, foi adicionada a sobreposição de tokens entre os blocos criados. A imagem ao lado ilustra o exemplo de um documento de 10 tokens T, que foi dividido em 3 blocos C de 4 tokens cada. Percebe-se que os blocos adjacentes compartilham tokens entre si. Isso garante uma análise completa e, ao mesmo tempo, contínua. É válido destacar que isso não se limita a apenas um token compartilhado, como no exemplo, mas pode ser estendido para valores maiores, como, por exemplo, 10% do bloco ser constituído de tokens de sobreposição. Para validar o modelo desenvolvido, realizamos testes com diferentes valores de sobreposição, como mostra a tabela, e para o dataset de testes e o dataset dos 10% maiores documentos. Além disso, adicionamos o cálculo da métrica F1 Score e o tempo de inferência. A análise dos resultados mostra que, com pouco acréscimo de tempo computacional, certas configurações do UBERT superam o MCC e F1 Score do BERT com LSTM, que realiza truncamento disjunto de textos longos. Ao observar o tempo de inferência, o UBERT foi significativamente mais rápido que o LM-FIT em textos longos, e embora o LM-FIT continue a oferecer o melhor desempenho, seu tempo de processamento é considerável. Portanto, concluímos que a arquitetura UBERT se destaca por equilibrar eficiência e desempenho, em comparação aos outros modelos avaliados, e consiste em um avanço na área de classificação de textos longos em cenários de poucos recursos. Aqui estão as referências utilizadas nessa pesquisa, e gostaria de agradecer aos outros colaboradores do projeto, bem como ao Programa Unificado de Bolsas de Estudos da USP, que apoiou financeiramente a pesquisa.